E aí, pessoal, bom dia. Pessoal, estou aqui trazendo as questões das 6 a 10. No último vídeo eu trouxe as primeiras questões, né, da primeira a 5. Eu vi aí que teve umas visualizações muito boas, né? E por que eu não trouxe logo as 6 a 10? Porque não tive tempo, né, de gravar ontem, passei de ocupado. E também muita gente ainda ia fazer a prova, né? E outros níveis, não tenho, só tive acesso aqui às mídias palmares. Se alguém tiver acesso, eu vou deixar aí o e-mail na descrição. Se alguém quiser mandar foto, né, eu posso estar recebendo para eu resolver aqui com vocês, né? Se alguém tiver a prova ou o PDF, né, dos outros níveis. Porém, só tenho acesso aos mídias palmares aqui. Vamos lá. Sexta questão, né? Os assentos de um carrossel estão numerados com números naturais 1, 2 e 3, e assim sucessivamente, de forma consecutiva e circular, certo? Jake está sentado no número 11 e Zack está sentado no número 4, que fica diametralmente oposto a ela. Isso aqui é uma dica muito importante, né? Diametralmente oposto. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se, se esse tique está no assento número 11, mais ou menos marcar por aqui, certo? E Zack está sentado no número 4, eles estão diametralmente opostos. Ou seja, eles são opostos aqui na circunferência, né? São opostos pelo diâmetro, na verdade. Pois beleza. E o que isso indica pra gente? Isso indica muita coisa, ó. Porque se ele fala que o 4 e o 11 são opostos na circunferência, o que a gente pode anotar? Pode anotar o seguinte, que antes do 4 tem um 3, tem um 2, tem um 1. E a gente continua a conta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, pessoal, quantos números viram antes do 4, né? A gente vai observar aqui. Vem 1, 2, 3. Então, só pode ter vindo também mais 3 números depois do 11, que é o 12, é o 13, é o 14. E a gente fecha aqui com 14 números nesses assentos. Então aqui nossa resposta só pode ser a letra B, certo? Tranquila a questão, né? Essa sétima aqui também é bem tranquila. É tranquila no seguinte, tu não perceber logo qual o fator que leva o número de cima a ser formado pelo número de baixo, né? Qual operação leva a isso? Se é a multiplicação, ou a divisão, ou a subtração, né? Enfim, uma soma. Observe o diagrama ao lado, sabe-se que cada número obtido aplica a mesma regra aos dois números imediatamente abaixo, ou seja, esses dois números aqui, eles têm que formar alguma operação para formar esse. Qual operação que eles estão sendo envolvidos, né? Como eu falei. Seguindo o mesmo padrão, determine o número que deve substituir o símbolo no topo. Então vamos lá, pessoal. Se a gente for optar pela soma do 3,5 pelo 1,8, o que a gente tem? A gente tem 3,5 e 1,8. Isso aqui dá 13. Isso aqui fica 5,3. Porém, a gente não chega no nosso objetivo. Então vamos lá. Se pela soma não dá certo, muito menos pela uma subtração. E muito menos pela uma divisão, né? A gente se sai pela uma multiplicação. Agora, 3,5 vezes 1,8, né? 5 vezes 8 é 40. 3 vezes 8 é 24, 28. 5, 3, 0, 13. E aqui fica 5, 6. Com duas vírgulas, né? Isso aqui fica 6,3. Pronto. Então a gente sabe que para chegar no número de cima está ocorrendo multiplicação. Professor, a gente precisa descobrir qual o número que está bem aqui? Rapaz, não precisa não, até porque ele é o número do caju. E o do caju é formado por esses dois números aqui, ó. Ok? Então o que acontece? Se a gente sabe que é multiplicação, então faça a multiplicação. 6,3 vezes 4,5. 3 vezes 5 é 15. 6 vezes 5 é 30, 31, 12. 6 vezes 4, 24, 25. 5, 3, 8, 2. Então 28,35. Show de bola. Pronto. Não precisava saber desse número aqui. É porque ele não influencia em nada na nossa resposta, né? Mas cabe, né, um olhar mais atento, né? Questão de Olimpíada, às vezes pode ser uma pegadinha. Mas ao meu ver, assim, né? Uma gabarito preliminar seja 28,35 realmente. Questão 8. Durante as festividades de São João e Caruaru, são celebrados 30 dias de festa do mês de junho. Cada dia é identificado pelos números de 1 a 30. O professor John Lourenço decidiu escolher aleatoriamente um dos dias para participar dos festejos juninos. Qual a probabilidade de que o dia escolhido seja um divisor de 30? Muito bem, pessoal. Se a gente quer um divisor de 30, a gente, né, lista os divisores de 30, né, inicialmente. Então, o que a gente pode fazer aqui? Pegar a sequência aqui dos números, né? Se a gente for fatorar o 30 também, né, decompõe aqui números primos, né? Fatorando, na verdade, né? O 30 é divisível por 2, que vai dar 15. O 30 ainda é divisível. O 15 não é divisível mais por 2, né? Tem que ser por 3. 3, 15 dividido para 3 é 5. 5 dividido para 5 dá 1, certo? Pronto. Não concorda comigo? Se eu for falar de divisores de 30, concorda comigo que o 30, o próprio 30, né? O 15, o 5, o 1, o 2, o 3 e o 5. O 5 só conta uma vez, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números que pode realmente dividir o 30, né? Concorda comigo? Mas além desses, quais outros números pode também dividir o 30? Ora, 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6. Também é um divisor de 30. E qual outro divisor de 30 que não aparece aqui? Ora, o produto, né? De 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Que também é divisor de 30, certo?
3 vezes 5 é 15, já aparece aqui, né? Então a gente conseguiu aqui listar, né? Se você conseguir verificar rápido, né? Pode até olhar. Se quiser listar também números de 1 a 30 e ir eliminando, né? Ou ir circulando os divisores de 30, também é uma boa opção. Isso dá pra fazer rápido. Então a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 5 aqui já tá aparecendo desse lado. Então, ele aqui pergunta. O professor de Lawrence decidiu aleatoriamente um dos dias para participar dos festejos de meninos. Então ele quer saber a probabilidade, né? Que um dia escolhido seja divisor de 30. Então, a gente tem que... Todas as possibilidades de ocorrer isso, né? De ser um divisor de 30, é de 8 em 30 dias. Concorda comigo? Simplificando por 2, a gente tem uma fração de 4/15 avos. Gabarito letra C. Show de bola. Uma questão bem tranquila, né, também. Bastante conhecer a noção de probabilidade. Então vamos lá. Nona questão. O professor Luiz Eduardo, da cidade de Feira Nova, utilizou uma panela de barro para preparar a canjica. Ele percebeu que quando... Beleza, já tinha feito essa questão aqui, por isso que eu... né? Então ele fala que falta 30% para encher a panela. Então vamos aqui desenhar essa escala. Aqui. Beleza. Ficar completamente cheia, né? Então tá faltando 30%. 30% para ficar cheia. Ela contém 3 litros a mais, né? Do que quando está cheia apenas 30%. Então, ele tá falando o quê? Ele tá falando quando ela tá cheia... Ele tá falando quando ela tá cheia 30% mais esse intervalozinho aqui, 40%. Ó, quando ele tá nesse intervalo aqui, ele tá falando que ela tem 3 litros a mais do que quando tá só bem aqui, ó. Certo? Mais 3 litros aumentam. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Como é uma possível ideia. A gente tem que 40% corresponde a 3 litros. Certo? Show de bola. E ele quer saber o quê? Ele quer saber... Então, agora que eu lembrei. Essa questão nova aqui, ele não dá um comando muito claro, né? Mas aqui fica praticamente entendido pra mim que ele quer saber a capacidade toda, né, da panela. Então, se ele quer saber a capacidade toda, então é 100%, né? Na regra de 3, tá pra x, né? Certo? Então, vamos lá. 40% é 4 décimos, né? Para 3. 100% é 1 para x. Regra de 3, né? Diretamente proporcional. Então, fica 3 vezes 1, que é 3. Faz cruzado, né? Vou colocar pra cá. 3 vezes 1, que é 3. Igual a 4x sobre 10. Certo? Então, fica 4x igual a 30. Então, fica x igual a 30 dividido para 4. Fica x igual... Se eu simplificar, fica 15 sobre 2. E 15 sobre 2 é 7,5 litros. Como eu falei, né? É uma questão que me deixa muito bem claro no enunciado. Ao meu ver, né? Mas... vamos aqui de gabarito letra B. Continuando. Tonho visitou Tracunhaém, Pernambuco, considerada a terra do artesanato pernambucano, né? Lá ele adquiriu uma peça decorativa formada por blocos pentagonais irregulares, que quando combinados criam um desenho em forma de estrela no centro, como mostrado na figura ao lado. Observando o desenho da peça adquirida por Tonho, determina a medida do ângulo x em graus. Beleza, pessoal. O que a gente aqui tem que fazer inicialmente? A gente tem que saber qual o ângulo, né, interno de um pentágono regular, qual o ângulo total. O que a gente sabe? A gente sabe que de um triângulo, os ângulos internos são 180 graus. De um quadrado, são 360 graus. O professor dobrou, mas a ideia é o seguinte, aumenta mais 180. Então um pentágono seria válido eu pensar, né, tá feio aqui, que é mais 180. Então é 540 graus. Mas tudo bem se o aluno também não tiver a noção sobre isso, né? Que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Geralmente tem uma fórmula, né? Que é a quantidade de lados menos 2 vezes 180 graus dividido para 5. Por que dividido para 5? Para saber um ângulo interno, né? Um ângulo aqui, por exemplo. Qual seria o ângulo interno de um pentágono? Então o pentágono tem quantos lados, né? Tem 5 menos 2, que é 3, vezes 180, dividido para 5. Então é 3 vezes 180, dividido para 5. Então a gente vai ter 540 dividido para 5. Como eu falei, os 540 graus, né? Dividido para 5. Isso aqui dá 108 graus. Beleza. Pronto, sabendo agora que um ângulo interno tem 540 graus, ou que um ângulozinho desse aqui é 108 graus, deixa eu diminuir aqui a caneta, 108 graus. Ele quer saber, pessoal, no comando, ó, determinar a medida do ângulo x em graus. O ângulo x é esse aqui, ó, dessa estrela que sai pra fora. Então ele quer saber bem aqui, certo? Beleza. Se tu observar bem, esse 108 graus mais essa medida aqui fecha um ângulo raso. E a gente sabe que um ângulo raso ele é 180 graus. Então, pessoal, quanto falta de 108 para 180? Falta 72 graus. E se tu perceber aqui, ó, do outro lado também não é diferente. Porque eu tenho a medida do ângulo interno de um pentágono, que é 108 graus. Para fechar aqui o ângulo raso é 72 graus, certo? Ou seja, eu tenho um ângulo igual aqui e aqui. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180.
Então, pessoal, 72 mais 72 mais x tem que dar 180 graus. 72 mais 72 é 144 graus, mais x igual a 180. X é igual a 180 menos 144. Portanto, x é igual a 36 graus. E aqui nós fechamos nossa resposta, né? X igual a 36 graus, gabarito letra C. Pronto. Mais tarde eu posso estar trazendo aí as outras questões, né? Que a questão 11, né? A questão 20. Só pra gente conferir gabarito, né? Ou possível discutir uma possível resolução, né? Que pode ser diferente. Mas é isso.